Cumprimento a todos com a graça do Senhor Jesus. Amém. Hoje pela manhã, no nosso culto matinal, pastor Herbert ministrou uma palavra de Deus muito abençoada para os nossos corações, que vai ficar gravada no meu coração, na minha mente, como a mensagem das 4 taças. E hoje pela manhã, ele falou sobre a celebração da ceia, vinculada também com um fato, a um texto do Antigo Testamento. E quando eles celebravam a ceia, celebravam 4 momentos importantes, 4 significados relevantes. E a primeira taça, quem se lembra? Quem estava aqui de manhã? Carga. Segunda taça, servidão. Terceira taça, braços estendidos. E quarta taça, seu povo. Essas foram as 4 taças. As 3 taças é essas que nós já celebramos: a carga, servidão e braços abertos. E a taça, o seu povo, é aquela da qual nós acabamos de cantar com as crianças. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar e reunir o seu povo para celebrar a ceia, a promessa que ele disse: não beberei mais do vinho da vide até que beba com vocês no reino do meu Pai. Então nós estamos celebrando as 3 taças nesta noite, e ele leu o capítulo 22 de Lucas, que faz parte da nossa série, e eu quero então seguir o mesmo espírito aí do pastor Herbert e ler o capítulo 23, já que estamos na celebração da ceia do Senhor esta noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, se você puder, no capítulo 23 do Evangelho de Lucas, no verso 44. Lucas, capítulo 23, verso de número 44. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, também já convido você a marcar na sua agenda, primeiro domingo de agosto, nós teremos novamente o nosso culto da manhã, começando às 10 horas e também com celebração da ceia. Então, agende aí para você estar também com a gente no próximo primeiro domingo de agosto pela manhã. Verso 44 diz assim: já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre a terra até a hora 9. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe todas estas coisas. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Era uma sexta-feira comum, como qualquer uma outra sexta-feira em Jerusalém. Não era tão comum, porque naqueles dias, ou especificamente naquele dia, a cidade estava lotada de pessoas, muitos turistas, muita gente da cidade estava em Jerusalém, vindas de vários lugares do mundo da época, pessoas vindo dos lugares mais distantes para celebrar uma das festas mais tradicionais daquele tempo, que era a Páscoa. Estavam todos ali naquele dia memorável que ficou marcado na história de toda a humanidade.
Era um dia de festa, era um dia de celebração, eram dias em que as pessoas se reuniam para alegrar, eram dias em que as pessoas se reuniam para festejar, para celebrar a Páscoa, para rememorar a libertação do povo judeu, para se lembrar das obras de Deus manifestas ao seu povo e por meio do seu povo durante milênios. E aquela tarde em Jerusalém, de sexta-feira, logo pela manhã, 3 criminosos, assim chamados, foram crucificados. Mesmo em um momento de festa, era comum para eles que alguém pagasse pelos seus pecados, pela sua culpa, e a morte mais cruel naquele tempo era a morte por crucificação. E como que se pudesse aliar crucificação de pessoas com celebração, com festa, como se fosse algo extremamente normal. E logo já, e provavelmente, às 9 horas da manhã, então 3 homens são crucificados numa cruz naquela sexta-feira. Boa parte da multidão que estava na cidade também correu para acompanhar aquele fato. Haja visto, com certeza, os que programaram aquela crucificação haviam também convidado as pessoas para a festa, e nessa festa, um dos atos da festa era a crucificação de 3 criminosos. Agora, o fato ficou muito mais relevante, porque um dos criminosos era um tal de Jesus de Nazaré. E aí esse dia, então, ganha significados expressivos. E as pessoas vão, então, acompanhar o cortejo, vão acompanhar aquela crucificação, vão acompanhar aquele momento tenebroso daqueles 3 homens caminhando pelas ruas da cidade, carregando suas cruzes e sendo açoitados pelos soldados romanos, enquanto toda a multidão os insultava, cuspiam neles, enquanto grande parte daquela multidão acompanhava aquele fato como se dissesse: bom, estamos praticando justiça. Jesus, então, é crucificado, junto com aqueles 2 ladrões. A multidão está embaixo conversando, falando, provavelmente aquele burburinho enorme. A Bíblia diz que os 3 conversam alguma coisa lá em cima. Lucas diz que os 3 ladrões têm uma troca de conversa, ou melhor dizendo, os 3 crucificados têm uma troca de informações, de palavras ali em cima, enquanto a multidão está assistindo aquele fato embaixo. Mas, de repente, meio-dia, a 6ª hora, dá um apagão. Mas não era um apagão assim de faltou luz. Densas trevas povoaram toda a terra. Apagou geral. Quem estava no Getsemane, na cruz, quem estava na cidade, quem estava no templo. Grandes trevas aconteceram durante 3 horas em Jerusalém. Provavelmente, os responsáveis pela festa começaram a correr para saber onde tinha acontecido o problema de energia, onde acabaram as velas, o azeite, o que aconteceu? Em pleno meio-dia, escuridão total. No mesmo momento, diz a Escritura, lá no templo, a alguns quilômetros de distância, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E eles estão ali naquela escuridão. Imagina, irmãos, 3 horas de escuridão. Quando chega a 9ª hora, que é chamada aqui no texto, né, quando chega a 9ª hora aqui no texto, que são 3 horas da tarde, a luz voltou, acendeu-se a luz, e todos então perceberam tudo o que estava acontecendo
ao seu redor. Naquele exato momento, Jesus bradou, diz o texto. Jesus deu um grito. Jesus proclamou o que o João vai dizer. Hoje pela manhã nós ouvimos essa palavra de novo. João disse que Jesus deu um grito e disse: tetelestai, está consumado. A luz voltou. A luz se acendeu novamente. E agora as pessoas estão olhando para Jesus, estupefatos diante de todo aquele fato. E aí, as testemunhas dizem que Jesus, ali naquele momento, talvez num esforço para se voltar ao Pai, disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Que coisa linda, que coisa linda. Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. E dizendo isso, o seu corpo baixou e como que tendo o relaxamento total, diz aqui o texto que ele expirou. É uma cena muito linda. É uma cena tão linda, tão bonita, diante daquele caos que era a crucificação, que o centurião que estava ali, que era o responsável pela guarda romana, ao assistir aquele fato, olhando tudo que tinha acontecido, disse: verdadeiramente, este era justo. Verdadeiramente, nós acabamos de cometer uma injustiça. De fato, o centurião está dizendo: eu estou declarando, nós matamos o homem errado. Outras pessoas que ali estavam, mulheres e multidões reunidas, ao ver aquele espetáculo, ao assistir toda aquela cena, voltaram e retiraram-se dali, batendo nos peitos. Essa expressão quer dizer que eles voltaram angustiados por tudo que eles tinham assistido ali e por terem presenciado a morte de um justo de maneira tão horrenda. Era um ato presente quando alguém estava totalmente angustiado, totalmente confrontado com desespero, voltava batendo no peito para sua casa, desesperado. E essas pessoas voltam desesperadas para sua casa, testemunhando de que tinham assistido à morte de um justo. Mas esse fato nos chama a atenção para algumas coisas muito importantes para nós. Em primeiro lugar, é que fica muito claro, irmãos, para todos nós, que Jesus não foi assassinado. Não mataram Jesus. Na verdade, Jesus entregou o seu espírito a Deus. Mesmo naquela situação em que estava, antes de ser tomado pela morte, Jesus declarou o seu poder sobre a morte. Antes do seu corpo, de fato, somatizar aquilo que se chama da morte definitiva, ele entregou o seu ser nas mãos do Pai. O pastor John Pipe, muitos aqui conhecem, disse que Jesus não entregou o seu corpo ou o seu espírito à cova. Jesus não entregou o seu espírito à sepultura. Jesus não entregou o seu espírito ao vazio. Jesus não entregou o seu espírito às incertezas. Jesus entregou o seu espírito nas mãos do Pai.
E eu fiquei pensando, então, como pode alguém chegar numa situação de vida que, do ponto de vista humano, diríamos assim, tão crítica, ser crucificado, uma morte tão horrível, e ser capaz de ter tanta lucidez, está tão pacificado, está tão cheio de Deus. Porque se você ler o relato da crucificação de Jesus nos 4 evangelhos, em nenhum momento você vai encontrar Jesus reclamando, em nenhum momento você vai encontrar Jesus blasfemando, em nenhum momento você vai encontrar Jesus com o coração irado, em nenhum momento você vai encontrar Jesus com alguma atitude que não seja um coração cheio de amor, de paz, transbordando misericórdia, transbordando graça de Deus, transbordando amor de Deus para aqueles que o estavam condenando à morte injustamente. Como pode alguém chegar a uma situação como essa de modo, diríamos assim, tão brilhante, tão maravilhoso, tão grande, e assim, de certo modo até assustador para todos nós. Mas Jesus disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aí eu fiquei pensando, irmãos, o que isso significa para nós? O que isso significa para nós que estamos celebrando hoje essa morte de Jesus? O que isso pode trazer para nós, além do fato histórico, além do fato redentivo na pessoa de Jesus Cristo que nos alcançou, mas como isso pode se tornar algo efetivo na nossa vida? Como isso pode se tornar algo do qual eu possa sair daqui essa noite e falar: eu preciso viver isso, e eu posso praticar isso, porque Jesus viveu isso. E 2 coisas me chamaram a atenção. A primeira delas é que Jesus está aqui repetindo o Salmo 31, verso 6. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está lá no Salmo 31. A diferença é que aqui Jesus coloca a palavra Pai no início. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Meus queridos irmãos, você vai falar que a minha pergunta é muito infantil, mas ela não é. Você já entregou sua vida aos cuidados do Pai? Você, de fato, já entregou todas as circunstâncias que envolvem a sua vida nas mãos do Pai? Você já entregou a sua família nas mãos do Pai? Já entregou o seu lar nas mãos do Pai, a sua empresa, os seus negócios? Já entregou os seus projetos na mão do Pai, nas mãos do Pai? Já entregou as angústias, as demandas nas mãos do Pai Celestial? Jesus está entregando a sua existência na mão do Pai, nas mãos do Pai. Ele está entregando o seu futuro nas mãos do Pai. Jesus está dizendo que eu vou morrer agora. Agora, em segundos, esse corpo vai desfalecer. Mas eu sei em quem está a minha vida. Eu sei quem vai tomar a minha vida em suas mãos. Quem vai receber a minha vida em suas mãos? Jesus está declarando aqui a sua vitória sobre a morte, a sua vitória do medo da morte, do medo de morrer, da sensação de que eu posso morrer e o que vai acontecer comigo. Jesus disse: a minha vida está nas mãos do meu Pai. A minha vida está nas mãos do Pai. Tinha um cantor que cantava: a minha vida é do Mestre. Cantor Lázaro, que está com o Pai, inclusive, cantava: a minha vida é do Mestre. Né?
E aí ele continuava, a minha família é do mestre, a minha, né, Daniela? A minha esperança é do mestre, e vai cantando é do mestre, meu caminho é do mestre, tudo que há em mim é do mestre. Por quê? Eu entreguei ao Pai. Agora, segundo lugar, é que só chega nessa situação, como Jesus chegou diante da morte, pode dizer, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Só faz isso com tanta paz, com tanta tranquilidade no ser, aquele que assumiu a responsabilidade da sua vida. Jesus está dizendo, Pai, tudo que tu me destes e me orientastes para que eu fizesse, eu fiz. Toda a obra que tu colocastes em minha mão e todo o teu projeto eu realizei. E agora eu entrego o meu espírito ao Senhor. Eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu cumpri o teu propósito. Eu cumpri a tua vontade. Eu assumi as minhas responsabilidades. Por que muita gente tem medo de morrer? Porque não assumiu suas responsabilidades. Por que muitos pais têm medo de morrer? Porque não assumiram suas responsabilidades. Por que muitos pastores têm medo de morrer? Porque não assumiram sua responsabilidade como pastor. Por que muita gente tem medo da morte, do futuro, tem medo do amanhã? Porque não assumiram o seu papel, não assumiram o seu propósito, não assumiram o propósito de Deus para as suas vidas. Estão sempre protelando, sempre protelando, sempre protelando. E quando o Senhor o chamar, você vai até pedir para esperar. Não, Senhor, preciso fazer mais alguma coisa. Lembram do Ezequias, do rei Ezequias? O Senhor falou, tu vais morrer. Pastor Herbert pregou recentemente. Tu vais morrer. Ele, não, Senhor. Então, coloque a tua casa em... Por que ele estava com medo de morrer? Porque não tinha assumido as suas responsabilidades. O exemplo que Jesus nos dá é de alguém que assumiu até o último momento, até as últimas circunstâncias, integralmente, toda a obra que Deus colocou em sua mão. E um dos grandes pecados que nós cometemos na vida é não assumirmos as responsabilidades que estão postas diante de nós. Nós gostamos muito de particularizar isso. Nós gostamos muito de começar a multifacetar as nossas responsabilidades e começar a transferir para outras pessoas a nossa responsabilidade. E aí nós deixamos de cumprir os nossos propósitos, e aí nós nos sentimos vazios, nós nos sentimos fracos, nós nos sentimos desestruturados, e quando a sensação do futuro bate à nossa porta, o nosso coração treme de medo. Por quê? Porque nós não estamos, de fato, assumindo todas as nossas responsabilidades. Responsabilidade com as crianças, responsabilidade com os idosos, responsabilidade com a família, responsabilidade com a esposa, responsabilidade com o esposo, responsabilidade com a minha vida financeira, responsabilidade com os meus vizinhos, responsabilidade com tudo que diz respeito a mim, responsabilidade com a minha igreja, responsabilidade com os irmãos. Eu não assumo. E aí eu sempre estou procurando alguém para que eu transfira a minha responsabilidade e eu seja um ser vitimado. Jesus não morreu vítima de nada. Jesus não se vitimiza em momento algum. Ele diz, eu cumpri a obra que Deus me mandou cumprir. Ah, mas te mataram, não tinha ninguém com você. Eu cumpri a obra que o Pai me mandou cumprir. E a Escritura vai nos dizer que Deus, pastor Herbert falou isso, ficou
aqui na minha mente o tempo todo hoje. Ele falou pela manhã que Deus conhece algo a nosso respeito que a gente não sabe. Deus conhece algo a nosso respeito que a gente não sabe. Mas aquilo que Ele se deu a conhecer para nós temos que assumir. Temos que assumir. Eu tenho missão na vida. Você tem missão na vida. Nós temos missão na vida. Nós temos que assumir as responsabilidades das missões que nos foram dadas na vida. Se você casou, você assumiu uma missão. Assumiu uma responsabilidade. Se você tem filhos, você assumiu uma responsabilidade. Se você é um profissional, você assumiu uma responsabilidade. Se você é um empregado, você assumiu uma responsabilidade. Se você é um patrão, você tem uma responsabilidade. Sou um pastor, eu tenho uma responsabilidade. Você é um congregado da igreja, tem uma responsabilidade. E às vezes, o que é a infantilidade? Por que alguém fica infantil? Porque não assume as suas responsabilidades. Por que alguém não amadurece na vida? Porque não assume as suas responsabilidades. Por que nós temos idosos, velhinhos que dão trabalho? Que foi uma coisa interessante que eu aprendi recentemente. E vai ser muito bom para mim. Já estou pensando nisso. A gente pensa que alguém, por ter ficado idoso, aí melhorou, não tem mais nenhum tipo de pecado, porque ficou idoso, não fica mais irado, não fica ranzinzo, fica do mesmo jeito. Já viram isso? Se repetir? A gente trata com carinho, mas o idoso fica... Tem idoso difícil. Idoso difícil, dá muito trabalho. Mas por que, às vezes? Tudo na vida tem várias opções, mas dentro do que nós estamos dizendo aqui, é que não assumiu determinadas responsabilidades com a sua vida com relação a você mesmo, a sua própria existência. Jesus assumiu as responsabilidades da sua própria vida, do seu próprio ser, e cumpriu toda a vontade do Pai. E aí pôde chegar no último dia, no último suspiro e falar: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Se você tivesse que fazer isso hoje, você faria com bastante tranquilidade, não precisa responder, é óbvio, mas é só uma pergunta para você. Se você fosse chamado hoje a seu último instante de existência, seus últimos minutos, o que você diria para o Pai? O que você diria para o Senhor? Qual seriam as suas últimas palavras para o Senhor? Ou quais seriam as suas últimas palavras ao Senhor? Então, assumir as responsabilidades da vida faz com que o cristão cresça na graça, cresça no conhecimento do Senhor Jesus, e a sua vida faça efeito como foi efeito a vida de Jesus. Porque aí você vê Jesus morrendo sozinho, naquele dia tenebroso, naquele dia cruel, naquela tarde sangrenta. O Calvário era sangue puro, sangue pisado, cheio de moscas. Aquela cena horrível. Cruz, gente esbofeteado, pedaço de carne pendurado em cruzes, uma cena horrível. Mas ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E dali ele se levanta, ressuscitado pelo Espírito de Deus, e traz vida para mim e para você. E para tantos outros. Aquela tarde se transforma no dia em que Deus se revela novamente a toda a humanidade. E novamente naquela tarde Deus diz: haja luz. E agora tetelestai significa haja luz novamente. E o Cristo de Deus se torna o nosso Salvador. Por quê? Porque Jesus assumiu a sua responsabilidade. É tempo, para mim e para você, irmão, da gente refletir e assumir as nossas responsabilidades.
assumirmos o nosso papel. Às vezes você vem à igreja, chega aqui, pode estar tá tudo ruim lá. Às vezes é porque você não assumiu o seu papel ainda. Ou não está funcionando bem isso, ou aquilo. Às vezes você não assumiu o seu papel, a sua responsabilidade. Ou às vezes eu chego aqui, ó, não tá, a igreja não está boa, os irmãos assim, eu não estou assumindo a minha responsabilidade. Quantos de nós estamos prontos a assumir a nossa responsabilidade? É? Se a gente quisesse ir para uma igreja pronta, para não precisar assumir responsabilidade, a gente não estava aqui. Por que você está nessa igreja? Escolheu essa comunidade para você fazer parte? Porque você quer assumir a sua responsabilidade. Ou poderíamos ir para a igreja já pronta, onde eu não preciso assumir nenhuma responsabilidade, mas seria mais um inútil também. Então, assumir responsabilidade na vida, assumir responsabilidade com a nossa vida diante de Deus. Quanto você tem orado? Quanto você tem lido a Escritura? Quanto você tem se consagrado ao Senhor? Quanto da sua vida é de entrega total ao Senhor? Ou você está vivendo sob a responsabilidade de uma outra pessoa, do seu esposo, da sua esposa, ou você caminha porque o seu pai vem, a sua mãe vem, e aí você vem junto, mas você mesmo não assume diante de Deus. Então, quando nós celebramos a ceia, diante da morte do Senhor Jesus, está dizendo, fazer isso em memória de mim. Ele está dizendo, faça isso, assumindo as responsabilidades que Deus deu a você. Faça isso celebre a ceia todos os dias, assumindo as responsabilidades que Deus deu a você. Jesus assumiu as responsabilidades, foi à cruz, morreu no meu lugar, morreu no seu lugar, morreu no nosso lugar, assumiu o seu ministério, o seu propósito. E agora ele diz, participem da ceia, compartilhem e assumam o propósito e a responsabilidade, cada um de vocês, conforme aquilo que Deus chamou vocês para assumir. Faça isso. Isso aqui não é aula teórica. Isso aqui não é apenas um discurso de domingo. É uma palavra de Deus. Para você refletir e sair daqui. E eu vou terminar dizendo uma coisa mais. Às vezes a gente, comete o erro. Acontece comigo direto aqui. Eu estou sentado ouvindo a mensagem. E aí quando alguém ministra, tem tanta área na minha vida que precisa consertar. Aí eu vou para casa e chego lá e falo, nossa, eu tenho que melhorar nisso. São 6 pontos. Aí segunda-feira de manhã, eu lembro dos 6 pontos. Mas são 6. É muita coisa. E aí passa a semana batida, porque eu já vou ver outras coisas, vou ver outros negócios. E corre, e acabou. Passou, vou ter que esperar o outro domingo. Sabe o que a gente tem que fazer, irmãos? Falando sério, para mim e para você. Ministrei a palavra de Deus para você. Aí talvez você lembrou, puxa, tem uma área da minha vida que eu preciso assumir responsabilidade. Pegue uma. E aí amanhã você levanta cedo e fala, Senhor, eu vou mudar essa área aqui. Uma pequenininha só. E começa a praticar. E passa a semana todinha praticando isso. Esqueça as outras. Mas não, faça essa. Vá nela. Fiquei 15, 20, 30 dias, um mês, praticando. Esqueceu um dia, no outro dia você lembrou de novo, volta de novo naquele lugar. Porque a palavra de Deus, irmãos, é prática. Se você não praticar, não acontece. Não acontece. E aí a situação fica difícil, porque Jesus disse o seguinte, todo mundo está construindo. Mateus 7. Um construindo na areia e outro construindo na rocha. Os 2 construtores estão ouvindo a mesma palavra. Só que um constrói na areia e outro constrói na rocha. Quem é que constrói na areia? É o que ouve e não
pratica. E quem é o que constrói na rocha? É o que ouve e pratica. Quem ouve e pratica vai vir vendaval, mas a casa vai ficar de pé. Quem ouve e não pratica, vai vir o vendaval e vai derrubar. Olha aqui, é uma mensagem dura que Jesus está dizendo. Os dois estão ouvindo, os dois construindo. Quem ouve, pratica, está construindo na rocha e vai ficar firme. Quem ouve e não pratica é como alguém que constrói sobre a areia e quando vier os terremotos, derrubarão a sua casa. Então por que eu estou dizendo isso de modo simples para todos nós? É porque a palavra de Deus é para ser praticada intencionalmente. Intencionalmente praticada. Foi isso que Jesus nos ensinou. Então o que eu preciso assumir na vida? O Espírito Santo vai falar com você. E você comece a fazer isso hoje. Hoje, amanhã, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e faça, até você ter assumido essa responsabilidade. Aí daqui a pouco você vai ouvir outra palavra, vai te chamar para outra responsabilidade, e você pega a outra e vai. E daqui a pouco você está quase igual a Jesus. Não igual, mas quase, assim, bem pertinho. E vai poder dizer em qualquer momento: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Conquanto a gente queira alongar bastante esse momento, né? A gente quer esticar bastante essa hora. Mas quando ela chegar, que a gente possa dizer: Pai, em tuas mãos entrego